Então vamos lá, minha gente. Falando sobre a situação de Dorival Júnior, ontem eu fiz uma ligação com uma pessoa do Corinthians e perguntei sobre a situação de Dorival Júnior porque eu tinha uma informação que era a seguinte. A informação que eu tinha é que o Corinthians avaliava alguns nomes como o do Vojvoda e do Tite de forma interessante. Inclusive, o Corinthians já teria até, de alguma forma, sondado o Tite. Essa é a informação que eu recebi. E aí eu falando com essa fonte, a gente sempre faz o duplo cheque quando a gente vai tratar sobre algumas informações. Falando com uma fonte, ela falou, cara, Pedro, não houve nenhum contato com ninguém. A gente não pensa em demitir o Dorival agora, porque há um entendimento. Primeiro que o elenco é muito curto, tá? Primeiro que o elenco é muito curto. Segundo que toda a situação que vive o Corinthians financeira, você poderia acarretar mais um problema. Qual que seria esse problema? A parte financeira. O Dorival Júnior, para ser demitido, seriam 6 milhões de reais. 6 milhões de reais. Então essa é uma fonte confiável que me disse, não houve contato. A diretoria tem sim uma preferência pelo Vojvoda, em caso de uma possível saída do Dorival. Mas é preciso ter cautela nesse momento. Porque o Dorival também fez alguns pedidos à diretoria do Corinthians que não foram avançados. Que não teve avanço. E aí já cresce ainda mais uma pressão sobre o Fabinho Soldado. É o que eu já tinha falado para vocês. Eu não estou dizendo aqui que o Fabinho Soldado, até usando as palavras da pessoa, não estou dizendo aqui que o Fabinho Soldado tem que tirar o dinheiro daquele lugar para pagar o transfer ban. Não. O que eu estou dizendo é que algumas situações internas poderiam ser melhor tratadas por ele e pelo próprio Osmar Stapeli, o que tem causado uma insatisfação muito grande no Dorival Júnior. O Dorival Júnior está insatisfeito com alguns processos internos dentro do Corinthians. É só você ver a reação dele nas coletivas. Está muito clara a insatisfação do Dorival Júnior com o que está acontecendo dentro do Corinthians. Está muito evidente. Está muito evidente. Então, só para deixar claro para vocês, essa fonte é uma fonte confiável que me disse, Pedro, eu te garanto que não houve o contato com o Tite ainda, e nem com o Vojvoda, mas que são nomes que sim, caso o Dorival seja demitido, caso aconteça algum problema com o Dorival, são nomes que a diretoria do Corinthians cota, tem a possibilidade de pensar, de conversar. E aí o que me passaram? Há um entendimento que a sequência do Corinthians é bastante complicada, certo? E que ela vai ser definitiva para a permanência ou não do Dorival. Por isso há um entendimento dentro da diretoria do Corinthians que o Corinthians quer manter o trabalho, atenção, o Corinthians vai manter o trabalho de Dorival Júnior, pelo menos até esses próximos jogos. Sim, a derrota foi amarga. Sim, o resultado foi péssimo. Sim, essa situação é delicada. Mas a informação que eu tenho é que pelo menos para o jogo contra o Vasco, a diretoria vai permanecer com o Dorival Júnior. Essa informação que eu recebi ontem à noite, conversando com algumas pessoas, conversando com fontes importantes do Corinthians, que me passaram, Pedro, por enquanto o trabalho é mantido. Fora que o Corinthians já tem ali uma situação de mais de 6 milhões de multa para pagar caso o Dorival Júnior seja demitido. Mais de 6 milhões. Então é realmente uma situação complicada. O Corinthians vê um modelo ali interno que prejudica o desempenho do clube. E eu vou entrar daqui a pouco com vocês nessa questão da corrida à presidência, porque eu tenho uma informação importante para trazer para vocês. Então tudo isso é importante a ser colocado. A mensagem do Anônimo aqui, obrigado pela tua mensagem. Espero muito que não haja uma renovação para Romero e Maicon. E aí eu já te trago uma informação, dificilmente isso vai acontecer, tá? Dificilmente. Então só voltando sobre a questão do treinador. O Corinthians quer manter o Dorival Júnior neste momento, há um entendimento de uma certa paciência. Ele também é segurado pelo Fabinho Soldado. O Fabinho Soldado vê no Dorival Júnior uma necessidade de um treinador que é
um técnico que recentemente estava na seleção brasileira, que é um cara que é preciso um pouco mais de paciência. É esse o entendimento do Fabinho Soldado sobre esse tema. E aí você pode me perguntar, Pedro, mas o Fabinho Soldado não está pressionado? Sim, e aí eu já vou incluir uma informação para vocês. A gente já tem falado aqui há um tempo. O Fabinho Soldado ele não tem um salário barato, tá? Eu não sou de falar salários, não vou falar aqui, não sou de ficar colocando salários, porque acho que cada um sabe o valor que tem que receber, mas ele tem um salário de um jogador, né? De um jogador. Ele tem uma questão de um salário de um jogador. E por que eu tô falando isso? Porque ele é um cara que essa coisa de você ter um salário de um jogador, há uma pressão maior, porque você vai exigir mais. Você vai exigir mais do cara, né? Você vai querer mais do cara. Você entende que você precisa mais, né? De um cara que recebe um salário como esse. Não, o Fabinho Soldado não ganha menos que eu. Se eu ganhasse o salário dele, eu tava bem demais. Não, mas brincando, cada um merece o que tem que merecer, o que tem que receber. Eu não sou de ficar falando salário por causa disso. Eu não gostaria que falassem o meu salário na internet, não gostaria que falassem o meu salário nas redes sociais, eu não vou ficar falando do salário dos outros. Eu vou ser bem sincero, numa possível eleição do Cittadini, por exemplo, dificilmente o Fabinho Soldado vai ficar. Dificilmente. Ele é um cara que muito provavelmente vai lançar, inclusive já tá com uma equipe por trás, uma equipe toda definindo o futuro dele. Eu não sei quando vai ser. Eu até fiz uma pergunta ontem para uma fonte, ela acabou ainda não sabendo me responder sobre esse tema, mas eu fiz uma pergunta sobre essa candidatura do Cittadini, o quanto que isso vai ser colocado, o que de fato vai ser lançado, quando vai ser lançado, porque o prazo é até essa semana. Salve nação corintiana, tudo jóia? Gente, olha eu aqui de novo, Mineirinho na voz, trazendo para vocês mais um cortezinho do vídeo do jornalista esportivo Pedro Ramiro, trazendo as últimas informações do Corinthians. Então, a partir desse momento, a gente vai reagir, vai repercutir a todas essas informações. Vamos iniciar o vídeo falando aí da situação do Timão, que é muito preocupante aí na tabela do Campeonato Brasileiro. Com a vitória do Grêmio sobre o Atlético Mineiro, o Corinthians acabou caindo uma posição na tabela no final de semana pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Agora o Corinthians está aí a 3 pontinhos do Z4 e com jogos a mais que seus concorrentes direto. Próximo jogo do Corinthians é domingo contra o Vasco da Gama no Rio de Janeiro, embalado porque aplicou um 6-0 no Santos, domingo no Morumbi. Com essa pontuação, o técnico Dorival Júnior está muito pressionado, muito de verdade. Em todas as entrevistas, Dorival Júnior pede jogadores, até porque ele veio ao Timão com essa proposta de se reforçar, né? Mas agora, como contratar se o Corinthians acabou sofrendo um transfer ban referente aí à compra do zagueiro Félix Torres junto ao Santos Laguna do México, onde o Corinthians vai arrumar também 34 milhões de reais para quitar essa dívida. O Corinthians não tem dinheiro. O Corinthians não tem condições nenhuma de quitar essa dívida. E tem um problema a mais. A janela se fecha daqui praticamente a 10, 12 dias, porque o último dia de contratar é 2 de setembro. Então o Corinthians vive um dilema, uma complicação, né? Precisa reforçar, não tem dinheiro, tem muitas contas para pagar, é complicado. E aí, fiel, o que vocês acham? O Dorival Júnior vai cair, não vai? Qual que é a opinião de vocês? Use o espaço aqui no vídeo para você deixar seu like e seu comentário. Gente, vamos mudar de assunto? Vamos falar da candidatura aí do Leonardo Pantaleão, ex-diretor jurídico
de Augusto Melo e atual superintendente jurídico de Osmar Stabile, presidente interino. Ele vai lançar a candidatura para vice-presidente do Conselho Deliberativo, que automaticamente daria aí a ele o cargo de presidente da Comissão de Ética do Corinthians. Talvez o cargo mais visado do clube nesse momento. Por enquanto, o nome de Leonardo Pantaleão já foi aí confirmado. Surgiu também outros nomes, por exemplo, de Jorge Calil, foi um nome que surgiu, mas ele não quer, foi só uma sondagem. O Corinthians precisa de pessoas sérias para ser passado a limpo, né? Para tirar a sujeira debaixo do tapete, né? O Corinthians tem uma série de problemas. Por exemplo, cartão corporativo. Um problema, assim, que foi um escândalo quando surgiu aí os gastos do cartão corporativo, com gastos pessoais pelos ex-presidentes do Corinthians, Andrés Sanches, e também do William Monteiro Alves. Tem o cambismo, desvio de ingressos. O Corinthians sumiu 8 mil ingressos, né? Tem tanta sujeira no Corinthians, quando você fala de uma coisa, é apenas uma ponta do iceberg. Tem muito mais coisa. Então, Corinthians precisa passar limpo, ressurgir, renascer, né, com pessoas competentes, sérias, honestas, para colocar o nosso clube onde nunca deveria ter saído, que é todo ano conquistar título de grande expressão, como título nacional ou título internacional. E aí, pessoal, o que vocês acham? O nome do diretor executivo Leonardo Pantaleão é um bom nome? Qual que é a opinião de vocês? Use o espaço aqui no vídeo para você registrar seu comentário, também deixa o seu like. Gente, vamos mudar de assunto novamente. Vamos falar de Memphis Depay um pouquinho. O Corinthians negocia com o jogador, né? Porque o Timão tem que pagar uma dívida milionária para o holandês. O Corinthians tem até amanhã, dia 20 de agosto, para pagar 11 milhões de reais em premiações para Memphis. Aquelas metas que ele bate, né? Gols, assistências, participação em gols, né? Uma série de coisas. O Corinthians faturou aí 14 milhões com a venda do Caê Furquim, mas o Timão quer dar prioridade para resolver outros problemas. Por exemplo, o Corinthians está tentando negociar com o Santos Laguna do México para quitar aí uma parcela da dívida e o Santos tirar aí esse transfer ban aplicado pela FIFA. Então o Corinthians não pode pegar dinheiro e pagar o Memphis. Quer sanar esse problema com o Santos Laguna, porque o Corinthians tem de 10 a 12 dias para contratar. E praticamente nessa janela o Corinthians contratou ninguém. Apenas um jogador. Ano passado, no início do ano, o Corinthians contratou, quando abriu a janela, um jogador, que foi o Fabrício Angelelli, e agora contratou o Vitinho, né? E no mês de setembro, o Corinthians tem mais 1 milhão de euros para pagar para o Memphis, ou seja, em torno aí de quase um pouquinho mais de 6 milhões de reais referente às luvas do jogador. Quando ele foi contratado, né? Quando ele foi contratado, o Corinthians pede prazo para quitar, né, esses valores com o Memphis, está tentando negociar com o Memphis para ganhar um pouco mais de tempo, né? Infelizmente o Corinthians fez um contrato, né, muito ruim para o clube, né? Acabou deixando o clube muito onerado, e a culpa desse contrato é do presidente Augusto Melo, que hoje foi aí impeachmentado, né? E também do diretor executivo do Corinthians, Fabinho Soldado. Esses ambos fizeram a contratação do jogador. E aí, pessoal, o que vocês acham desse contrato do Memphis? É um contrato, assim, arcaico, um contrato onde o Memphis pediu todas as mordomias e o Corinthians aceitou. Qual que é a opinião de vocês a respeito desses assuntos? Use espaço aqui no vídeo para você registrar seu comentário, deixa o like. Gente, vou mudar de assunto para fechar o vídeo. Vamos falar um pouquinho da preparação do técnico Dorival Júnior, né? Preparando o time essa semana, uma semana livre, para enfrentar o Vasco da Gama no domingo, no Rio de Janeiro. Corinthians terá a volta de Romero, Angileri, Kaká, né? Que cumpriram suspensão
na última partida e ficar na última partida, né? Agora todos eles ficam à disposição do técnico Dorival Júnior. Porém, o Corinthians vai continuar sem Memphis Depay, Carrillo e Yuri Alberto por um bom período. Maicon também deve ficar à disposição, né? Timão venceu uma partida nas últimas 11 rodadas e não vence as 6 rodadas. Dorival Júnior deve dar mais oportunidade aos garotos Kaique e Guinegão. Qual que é a opinião de vocês? Use o espaço aqui no vídeo para você registrar seu comentário, deixa o like, deixa sua inscrição no vídeo também para fortalecer o nosso trabalho. Gente, vamos fechar agora só um adendozinho sobre Fabinho Soldado. Fabinho Soldado não caiu ainda porque a próxima eleição será dia 25 para presidente do Corinthians, dia 25 de agosto, na próxima segunda-feira, né? Mas muita gente lá está insatisfeito com o Fabinho Soldado por muita coisa que aconteceram. Então houve já um desgaste muito grande entre Fabinho e a diretoria, o caso do Memphis, que reclamou publicamente quando faltou o treino, né? O Cauê Furquim, que foi embora, concentrações no Corinthians, que o Fabinho é tão a favor, mas o Osmar Stabile quer que o Corinthians concentre em todos os jogos. Então, assim, há muita insatisfação com o Fabinho, e acredito eu, pode ganhar o Antônio Roque Cittadino, pode dar continuidade aí o presidente Osmar Stabile. Acho que Fabinho Soldado não ficará mais no Corinthians, porque a pressão para ele sair é enorme. E aí, pessoal, o que vocês acharam desse resumão do Corinthians? Use o espaço aqui no vídeo para você registrar seu comentário, deixa o like, deixa a inscrição no canal para a gente continuar crescendo juntos. E não esqueça de ativar o sininho de notificação, porque todo dia eu gravo conteúdo e vocês receberão tudo de primeira mão. Sem mais delongas, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.